Palmeiras estava lá embaixo, assim, tipo, quase todos os clubes principais, o Corinthians lá na frente, o Inter, Grêmio, Santos, todos na frente do Palmeiras. O Palmeiras estava lá embaixo, o Palmeiras tinha 8 mil sócios, estava na Série B, era uma crise muito forte do clube, e a gente começou a trabalhar para ver o que a gente poderia fazer para melhorar, e criou uma série de situações importantes, tá? Não sei dizer qual que é a mais importante, mas criou a questão de ter umas preferências, né? Eu acho que a gente criou o rating, a questão de ter uma preferência. A pessoa que mais vai ao jogo, ela tem que ter uma vantagem, né? O cara que é o heavy user do clube, o maior torcedor, ele não pode ficar numa fila quando chegar na final do campeonato e ele ficar de fora disso. Ele tem que ter uma vantagem em relação a isso, até para forçar o cara a ir num jogo ruim. Então, isso foi uma questão que a gente fez. A gente começou a criar experiências dentro do clube, a gente criou as primeiras campanhas publicitárias do Palmeiras com esse foco, com o foco do sócio torcedor. Então, a gente conseguiu fazer. No meu período, acho que eu fiz mais 5 campanhas publicitárias lá, né? Eu junto com toda a equipe, né? A gente fez umas campanhas muito legais do clube, muito com tom emocional. Pensa que é uma época que o Palmeiras não estava bem, né? Então, assim, a gente via o Palmeiras na Globo, no intervalo da novela, do Fantástico, recebia os e-mails do pessoal, pô, que é maravilhoso, Palmeiras na Globo. Então, assim, começou ali uma situação que as pessoas que conhecem publicidade, né, o Palmeiras, né, não só o Palmeiras, mas os clubes brasileiros, eles sempre tiveram espaço de graça, né, de graça entre aspas, eles tinham espaço que a Globo dava de crédito que custa muito caro, e os clubes nunca usaram, e a gente começou a usar. A gente tinha o nosso diretor na época, era o Paulo Egorassi, que era um dos sócios da W Macan, e ele ajudou muito nesse processo também para a gente montar essas campanhas, tá? Então, a gente teve uma situação com o Paulo Gregorassi, com o Marcelo Janúbilo na época também, que era um profissional de marketing, que já tinha uma visão mais forte. E se a gente pensar, até naquela época, a gente não tinha tido executivos de marketing como os diretores. O Palmeiras era o cara que era dentista, o outro era o cara que trabalhava com outras situações. Então, assim, até isso, o Palmeiras estava atrasado em relação aos outros clubes. Então, a gente começou a criar, eu lembro que a gente teve uma parceria junto com a GEL, que depois se transformou na Futebol Card, também foram muito importantes nesse processo. Um processo muito forte de todo o clube. Uma coisa que eu lembro bem que a gente sempre falava assim, todo projeto que tinha dentro do clube, a gente tinha que envolver o sócio-torcedor, a gente tinha que fazer algo para o avante. O Paulo Nova cobrava muito isso da gente. Outro ponto importante, o sócio-torcedor ganhou uma atração, a gente colocou na camisa do clube, a gente estava sempre para patrocínio máximo, como eu falei, a gente colocou o sócio-avante. Então, o sócio-avante, ele foi tratado como deveria ter sido tratado por um clube, entendeu? Naquela época mais ainda, né? Porque não se fazia tanto isso. Então, assim, tudo era em prol do sócio-torcedor, que é o principal do clube, né? Que é a torcida, né? Então, e isso junto com o Allianz Parque, né? Que veio depois no final de 14, começo de 15, e aí com a virada do Palmeiras ali, que 13 o Palmeiras jogou a Série B, 14 o Palmeiras quase caiu, e 15 que foi a grande virada do Palmeiras quando chegou o Alexandre Matos, tal, começou a contratar um monte de jogadores, aí a gente já tinha uma situação muito melhor de receita, tal, e aí era casa cheia todos os jogos, e aí o sócio-torcedor começou a crescer demais. Então, mas eu acho que o grande mérito do clube ali naquela situação é a gente ter crescido o sócio-torcedor com o Palmeiras mal em campo, né? Palmeiras na zona de rebaixamento, quase caindo pelas tabelas, e a gente conseguindo crescer o sócio-torcedor. Isso é muito, muito difícil dentro do clube de futebol.